Oi, gente, voltei aqui com vocês com o conjunto dos números inteiros, que é o capítulo 2, que eu também já enviei para vocês, né? Do livro didático que a gente está usando, ok? A Conquista da Matemática, que ele chama. E agora que a gente já tem uma ideia do que é o número negativo, ele vai organizar essas ideias, tá? Ele vai colocar os números, eles são organizados em conjuntos, ok? Então, ele vai criar um conjunto chamado números inteiros. A gente já conhece os números naturais, não conhece? Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4. São aqueles que a gente usa para contagens em geral, né? Os números inteiros são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, porém também tem os seus opostos, né? O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. 3 pontinhos, porque continua, tá, gente? Tem o menos 1000, menos 3000, tá bom? Então, não é certo, tem gente que fala assim, números inteiros são os números negativos? Não. Dentro dos números inteiros, tem os negativos, os positivos e o zero, que o zero é neutro, né? Ele não é nem positivo, nem negativo, tá bom? Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Esse capítulo, ele vai usar muito a reta numérica. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ele vai usar muito a reta numérica para representar os números inteiros, né? A gente coloca uma reta aqui. Nessa reta eu tenho todos os números representados. Coloca um ponto para ser o zero. Determina um tamanho, né? Uma unidade de comprimento, ó. Sei lá, que é 1 centímetro. Então, de 1 em 1 centímetro eu vou andando, né? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E se for andar aqui para minha esquerda aqui? Menos 1, menos 2, menos 3, né? É o que ele vai fazer aqui nos passos seguintes, aqui na outra página, olha. Tô dando um resuminho, porque eu sei que vocês já leram esse conteúdo, né? Olha só. Normalmente, a gente só vinha e pensava nos números positivos, né? Como se fosse uma régua. Na régua só tem número positivo. Agora, não. Eu vou pensar nos números pro lado de cá positivos, pro lado de cá negativos. Tudo bem? Olha só esse exemplo. A reta numérica indica posições de um avião em relação à cidade de Brasília. O avião voou na rota oeste-leste, ou seja, daqui para cá, né? Os números positivos são usados para indicar distâncias a leste e os números negativos para designar distâncias a oeste. Veja. Ou seja, ele já usou aqui um exemplo. Como que eu posso aplicar essa questão da reta numérica, né? Uai, olha só, ele falou, se o avião andar para cá, eu vou, né, considerar positivo. Se o avião andar para cá, eu vou considerar negativo, certo? Aqui também, ó, se eu falar sobre o nível do mar, né, que a gente já conversou. Se eu falar sobre o nível do mar, ó, mais 50, mais 100, mais 150, né? Para cima, para falar de um avião, por exemplo, que está a 150 do nível do mar. Agora, para falar de um submarino, né, de um mergulhador, eu vou falar aqui menos 50, menos 100, menos 150, certo? Outro exemplo aqui, olha, uma reta numérica aqui. Ele colocou o zero, colocou a origem certinho e foi crescendo, ó. Sempre o mesmo tamanho, ó. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Essa setinha também representa pra gente que continua, tá? Existe o mais 6, mais 7, mais 8. E pro lado esquerdo, números negativos. Em uma reta numérica, cada ponto destacado é chamado imagem geométrica do número inteiro. Assim, o ponto A é a imagem geométrica do número mais 2. Então, ó, o A está no mais 2. O ponto P é a imagem geométrica do menos 4, tá? Cada número inteiro é chamado de abscissa do ponto correspondente. Então, o número mais 2 é a abscissa do ponto A, tá? Então, quando eu for falar do número, eu tô falando da abscissa, né? Decorar esse nomezinho aí, ó, abscissa. E o menos 4 é a abscissa do ponto P, tranquilo? Então, um nomezinho aí novo para nós, certo? Bom, quando eu virar a página aqui, já vão ser os exercícios. Então, eu vou fazer igual eu fiz no outro vídeo. Vou pegar o caderno, né? Porque como é que eu vou fazer o exercício no livro? Não dá, né? Vou pegar o caderno
Coloquei aqui o título do capítulo, né? Até para servir aí de exemplo para vocês organizarem o caderno de vocês, tá? Coloquei aqui o conjunto dos números inteiros. Coloquei o conjunto dos números inteiros, mas também coloquei o dos números naturais, ó. O conjunto dos números naturais são aqueles que a gente usa apenas para fazer contagens, né? 0, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos para mostrar que continua. E os números inteiros, além do 0, 1, 2, 3, 4 e continua, eu ainda tenho os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e continua, ok? Vamos para os exercícios então. Número 1, acompanha aí com a gente. Vocês já devem ter lido, já devem ter feito, né? Então agora é corrigir mesmo. Suponha que a figura seguinte represente uma rodovia, ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. Então, eu até copiei de novo. Seria interessante vocês copiarem também, né, gente? Porque às vezes a gente precisa riscar e tal, e no livro não dá, né? Ou vocês aí olhando o computador. Não sei se vocês estão imprimindo, não precisa, tá, gente? É copiar mesmo. Do computador ou do celular, vocês já copiam direto aí pro caderno de vocês. Tá, ele colocou aqui essa reta e falou que são cidades, não é isso? Beleza. Aqui tá a capital desse estado aí, tem várias cidades. Usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição. Então, qual que é a posição da cidade A? A cidade A está no +4. Qual a posição da cidade B? A cidade B está no -2. Cidade C, +6. Cidade D, +9. Cidade E, -5. Tudo bem? Então, eu considerei positivas as cidades A, C e D, que estavam à direita do zero, e considerei E e B como negativas, porque estavam à esquerda do zero. Aí a 2 continua pensando nesse desenho. De acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Uai, a cidade B, ela tá aqui, né? Cada pedacinho aqui são 100 km, então 100, 200, não é isso? Só que como ela está para a esquerda, ela está na posição menos 200 quilômetros, né? E a cidade C? 100, 200, 300, 400, 500, 600. 600 positivo, porque ela tá à direita. Tudo bem? Aí, vamos para número 3. Deixa eu subir o caderno aqui. Subir já dá para ver a 3 e a 4. Número 3. Ainda de acordo com a atividade 1 e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine... Agora ele não quer mais a posição, ele quer a distância entre as cidades. A cidade A e a cidade C. A e C estão aqui, ó. Qual que é a distância entre elas? 100, 200. Não é isso? Então, a distância entre essas duas cidades são 200 quilômetros. Cidade A e D. A até D, ó, tá longe aqui. 100, 200, 300, 400, 500, não é isso? 500 quilômetros. Agora, entre a cidade B e A, olha só. Uma tá aqui, a outra tá aqui. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Letra E. Entre as cidades E e B. Entre essas duas cidades, qual que é a distância? 100, 200, 300 quilômetros. Entre a cidade B e D, B e D. Não, que tantão. 100, 100, né? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. 1.100 quilômetros. Entre E e A. Como já tem muito risquinho, eu vou fazer aqui para baixo, ó. 100,
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 quilômetros. Então, quando eu fui falar a distância entre duas cidades, não interessava tanto, né, se ela estava para cá ou para cá do zero, porque cada espacinho desse valia 100, né? Isso que era o importante da gente pensar. 4. Agora, a 4 não é mais sobre essa reta aí, né? Já é uma nova reta. A reta numérica a seguir indica as posições dos dois aviões, A e B, em relação à cidade de São Paulo. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros, expresse essas posições usando números inteiros positivos ou negativos. Ah, tá. Então, agora, do mesmo jeito que a gente usou 100 lá em cima, eu vou usar agora... eu fiz a 3 riscando e vocês nem viram, né? Como que eu fui fazendo aqui de 100 em 100. Me desculpa, não tava dando pra ver, né? Eu fui contando, gente, a 3, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Tá vendo esse tanto de risco? Não tava aparecendo pra vocês. Eu fui contando, tipo assim, de A a C, 100, 200. De A a D, eu fui fazendo os risquinhos, ó, 100, 200, 300, 400, 500, tá? Eu fui contando. Por exemplo, a última aqui, de E a A, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Por isso que deu 900 quilômetros, tá? Me desculpa, não deu. Vocês não estavam enxergando, eu subi demais o caderno. Mas deu para entender? Eu fui vendo a distância entre uma cidade e outra, né? Eu fui contando quantos passos e fui contando de 100 em 100, tá bom? Vamos voltar para a 4 aqui, então. A 4 é tranquilinha. Cada espacinho desse vale 50 quilômetros. Então, o avião A, ele tá a 50 quilômetros aqui de São Paulo. Como eu vou considerar São Paulo como a origem, o ponto zero, 50 à esquerda é menos 50. E o B? Cada um é 50, né? Então, 50, 100, 150. Então, 150 para o lado positivo, ok? Vou virar a página aqui para nós irmos para a 5. A 5 tem uma outra reta numérica, né? Observe a reta numérica e responda. Letra A. Qual é a imagem geométrica do número menos 1? O menos 1 tá aqui, ó, junto com S, né? Então, ponto S. Qual é a imagem geométrica do número mais 4? Mais 4? O quê? Tranquila, né? 6. Utilizando intervalos de 1 centímetro, faça o desenho de uma reta numérica e localize os pontos. Então, fiz questão de deixar essa reta aqui para fazer com vocês. Vou pegar minha régua, tá? Vou fazer minha reta. Bom, vamos lá. Faço a reta. Vou pegar um ponto aqui mais ou menos central para determinar que é meu zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 7 para cada lado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que eu acredito que vai ser suficiente. Vou pôr a setinha, né, para mostrar que isso tem continuidade. Fui de 1 em 1 centímetro, vocês viram marcando na régua. Então, vamos lá. Ponto A, abscissa mais 3. Vamos primeiro colocar os numerozinhos? Para cá é 1, 2, todos positivos, né? 3, 4, 5, 6, 7. Para cá, negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ele quer que eu marque o ponto A no mais 3. A no mais 3. Então, eu vou colocar uma bolinha aqui, ó. Aqui é o ponto A. Ponto R no menos 2. Aqui tá meu 0, menos 2. Ponto R. Ponto B no menos 6. Ponto S na abscissa mais 7. Mais 7, S. Tudo bem? Então, é assim que tem que ficar a retinha de vocês. O 0 aqui no meio, né, na origem. Números positivos, números negativos e as letrinhas que eles pediram pra gente marcar. Ok?
Vou subir um pouquinho o caderno aqui, mas não vou subir demais, né? Que outra vez eu subi muito. 7. Os números menos 1 e menos 2 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente pelas letras. Então, ele quer saber do menos 2 e do menos 1. Se aqui é o 0, pra cá só pode ser positivo, né? 1, 2, 3, 4 e ele já tinha dado o 5. E pra cá negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Então, vamos lá. O menos 2 tá em qual? No P. E o menos 1? No Q. Coloquei as opções aqui, porque essa aqui era de múltipla escolha, viu, gente? Não tinha que fazer alguma coisa na A, alguma coisa na B. Era múltipla escolha. Qual que eu vou marcar? Menos 2 tá em P. Menos 1 tá em Q, eu vou marcar P, Q. Letra A. Certo? Ué, professora, essa aqui não tá igual? Não, porque ele tá perguntando do menos 2 e do menos 1. Se eu falasse QP, eu ia estar falando que o menos 2 é em Q e o menos 1 é em P. Estaria falando o contrário, né? Então, é letra A. Menos 2 no P, menos 1 no Q, tá? Porque ele fala, né? A gente tem que dar na ordem certinha. Tudo bem? Ele falou assim, respectivamente. Então, na ordem. Menos 2 em P, menos 1 em Q. 8. 8 já é a última, né? Que também é múltipla escolha. E é até da Prova Brasil, uma daquelas provinhas que às vezes vem do governo, que a gente faz, sabe? 8. A figura a seguir, que é essa reta aqui, é uma representação da localização das principais cidades ao longo de uma estrada, onde está indicada por letras a posição dessas cidades e por números as temperaturas registradas em graus Celsius. Com base na figura, mantendo-se a variação de temperatura entre as cidades, o ponto a 0 graus está localizado... Ah, tá. Então, ele só falou a temperatura dessas duas cidades. Mas ele falou que esse padrão se mantém, né? A temperatura está sempre de 2 em 2. Então, o próximo aqui, ó, é o quê? Menos 5, não é? E o próximo? Menos 3. E o próximo? Menos 1. E a próxima temperatura, hein? Menos 1 vai para o 0, depois para o 1 positivo. Mais 1. Depois 2, 3, mais 3. E aqui? 4, 5, mais 5. 6, 7, mais 7. Vamos completar para cá também? Que talvez precise, né? Menos 7, menos 9, menos 11. 11, 12, 13, menos 13. 14, 15, menos 15, menos 17. Ele quer saber o 0 graus. Eu nem escrevi o 0. Onde será que esse 0 vai estar? 0 tem que estar entre menos 1 e mais 1, né? Então, ele está sobre o ponto M? Não. Entre os pontos L e M? Não. Entre os pontos I e J? Sim, o 0 vai estar por aqui, né? Então, múltipla escolha novamente e a resposta é letra C. Tudo bem? Bom, pessoal, esses foram, né? Esse foi o capítulo 2, também já fiz o capítulo 1, né? Que eu vou mandar os dois juntos para vocês, então já tô falando como se fosse um só. Espero que não tenha ficado dúvidas, tá? Vamos continuar seguindo com os números inteiros. Então, vamos ficar bem atento, tá, gente? Manter esse caderninho aí organizado, corrigido, ok? E até a próxima pra vocês. Beijinho, tchau, tchau.